Tá gravando? Senhores, bom dia! Bom dia! Bom dia, Luiz. Bom dia, Fábio. Manda bala na pauta aí. O que é hoje a pauta? Não, primeiro a gente tem que se apresentar. Ah, tá. Pô, foi mal aí. Quis passar. Ó, você que tá chegando agora no nosso canal, dá um joinha, se inscreva aqui. Cadê o sininho? Tá embaixo? Aperta o sininho pra você ver as notificações. Muito bem, muito bem. Eu vou começar sério agora. Vamos lá, a intenção dos nossos vídeos aqui, durante a quarentena, tá todo mundo aí em casa sem poder sair, sem poder conviver socialmente, né? Então nós resolvemos montar um canal, batendo um papo sobre obra, que reunimos aí pessoas que são muito experientes dentro do setor da construção civil, só a nata, e a intenção é ter um bate-papo descontraído, né? Para que a gente possa tratar dos assuntos de obras de forma leve. Então aqui, eu não sei como é que está o vídeo, do meu lado nós temos aí o Dr. Fábio Sampaio. Sou eu. Sou eu mesmo. E o Dr. Estevão Olhanes Bragança. Estevão Araújo. Eu mesmo. Estevão Costa, né? Estevão Costa aí. Isso. Eu não estou acostumado a chamar você de Estevão Costa, não. Mas não tem nome, não. O cara tem nome de príncipe, né? Ele tem vários sobrenomes, o cara é sangue azul. Estevão Costa de Bragança, Uniãs. Só que a conta bancária não é de príncipe, não. A conta bancária... Diniz, porra. É de um simples construtor, sofredor aqui de Brasília. Eu sou simples Madureira, então, meu amigo. O meu é o bairro mais... outro que tem sobre o periferia. É Madureira ou Sampaio, porra? Ué, os dois, não pode ser, não? Não escolhe um, não, cara. É igual jogador de futebol, no máximo um sobrenome. Ah, é. Seu nome é artístico, Fábio. Nossa, Priscila, Rainha do Deserto. Não, cara. Chama de Fábio Sampaio. Muito bom, doutor Fábio Sampaio. Fábio Sampaio. Puxa aí o assunto, não tem nada a ver com Sampaio. Vai se fuder. Vai lá, diga aí. Olha o palavrão, mano. Engenheiro não fala palavrão, rapaz. Não. Puta que pariu, foi mal. Não foi ele. Vai lá. Só fala palavrão. Então, o nosso tema de hoje é sobre contratação de mão de obra, não é isso? Pelo menos é isso. É um bom tema. Eu tenho um casezinho curto aí para contar para vocês aí que vai ilustrar bem o nosso bate-papo. Conte-nos. Mas esse tema que a gente falou aí, que é a contratação de mão de obra, eu acho um tema muito envolvente e, cara, tem assunto para mais de metro aí, né? Tem. Eu queria colocar uma coisa muito interessante. Fazer uma série de vídeos, fazer igual a série da Netflix. A Netflix. E uma coisa interessante que eu vejo, Luiz, é o seguinte: as pessoas, normalmente, principalmente obra residencial, né? Ela primeiro, o orçamento que ela vai atrás, a grande maioria das pessoas, né? Isso não é regra, né? Mas a grande maioria do construtor, da pessoa residencial, fazer uma casa residencial, ele procura primeiro o construtor, né? Se ele tem aquela imagem de que você procurar uma empresa ou um técnico especializado, é muito caro, né? Então, primeiro ele parte para o construtor, né? Por indicação, às vezes um vizinho que construiu, acaba indicando. Mas ele sempre começa procurando o consultor informal, né? Que a gente pode chamar assim, né? E acaba acontecendo aí uma série de desventuras que a gente já conhece aí no meio da construção de obra residencial. Eu costumava falar que antigamente eles chamavam mestre de obra, hoje em dia estão chamando o pedreiro. É o pedreiro. O pedreiro. É por aí. Pedreiro bom. E é interessante, Luiz, aconteceu para ilustrar, vai ser bem rapidinho, que o nosso tempo também é curto. Me convidaram para fazer uma assessoria de uma contratação de mão de obra aqui no condomínio, recentemente, né? A casa do amigo, eu estava com problemas de muita umidade no piso, na área de lazer dele, nas calçadas, com muita umidade, estava até muito preta, né? As pedras pirinópolis dele também totalmente saturada de umidade, enfim. A grama comprometida também por conta dessa umidade, tinha trinca no muro, problema com calha, né? Uma série de problemas que ele queria resolver. Isso. Na época da chuva, por exemplo, ficou horrível a área de lazer dele, né? Ele já tinha convidado algumas pessoas, o construtor, que ele conseguiu informações, e pegou alguns orçamentos e queria uma coisa mais técnica, né? Porque haviam muitas informações, cada um com uma historinha diferente, né?
E eu fui Estava lá, comparando laranja com banana. laranja com banana, né? E ele também não sabia o que cada um ia fazer, né? Tinha esse problema, né? Ele mostrou o problema para cada um e cada um apresentou para ele um valor para solucionar, mas não disse o que ia fazer. E nesse ponto ele me chamou. Bom, eu fiz para ele, né? Para tratar todas essas patologias aí. Né? E o interessante, cara, foi o seguinte, né? O preço feito dentro da técnica, levantamento, a gente utilizando tudo que ia ser feito lá, drenagem, Procedimentos corretos. Procedimentos corretos, Luiz. Boa técnica da engenharia. Ficou mais barato comparado com o mais caro, entendeu? Embora eu acho que o mais caro, ele deu um bico muito alto, né? Até para não fazer, né? Porque ficou muito alto o valor que ele deu, né? E o meu preço ficou, vamos dizer assim, eliminando ele, seria o mais barato. Entendeu? E aí ele foi atrás dos caras, né, convocou, aí conversou com o cidadão, mostrando o levantamento que ele tinha feito. Ou seja, segundo o cara que ele queria contratar, que ele não queria contratar uma empresa, né, ele mesmo queria administrar o serviço dele, cara, não tinha metade dos serviços que eu tinha apresentado deveriam ser executados. Pois então, cara, isso aí é o seguinte, né? O que é caro e o que é barato, né? Porque quando você compara preço, né, de proposta que não tem o mesmo escopo de fornecimento, né? Ou seja, não está fornecendo o mesmo serviço, né? Não tem caro nem barato, né? Porque o sujeito quando faz a proposta, hoje em dia o cara manda até pelo WhatsApp, né? Ó, meu serviço vai custar tanto real. O que é caro, o que é barato, né? O que o cara está fazendo? Qual é a especificação desse serviço, né? A questão central aí, eu acho que é isso, é exatamente você ter o que vai ser executado muito bem definido, para que todo mundo dê o preço daquele mesmo serviço. Porque senão você está comparando, como a gente falou, em laranja com banana, né? Aí você está querendo comprar laranja e o nego vai te dar uma banana. Como é que é, Fabão? Eu acho que, antes de tudo, aí da contratação, que a gente tem esbarrado muito, é aquela questão da padronização do serviço, né? O entendimento do cliente, saber o que de fato ele quer fazer. É apontar a necessidade dele e relacionar isso de uma forma clara, para que ele mesmo, buscando sozinho lá os parceiros que vão executar o serviço, seja empresa, seja empreiteiro, seja pedreiro, seja Zé, que eles falem a mesma língua, né? Eu acho que a questão da contratação hoje que mais pega na diferença de preço, que é o que vocês dois estão comentando, é essa diferença de execução de serviço, quer dizer, do escopo de serviço, da execução, da técnica do serviço vai ser adotada. Então, se a gente não tem pelo menos uma padronização desde o início lá do serviço da contratação, vai existir isso que está acontecendo com o Estevam. Se o cara sair, o preço dele é mais em conta. Então, é complicado. Então, eu não sei se já adiantando o assunto, mas primeiro de tudo, o meu entendimento era fazer a questão da balização. Então, para isso, a contratação do profissional, eu não consigo ver a dispensa dele nessa primeira etapa, sabe? Não consigo. E qual profissional que você fala? Eu falo um arquiteto, um engenheiro, ou uma pessoa, um técnico, sei lá, que tenha dentro da área que possa balizar a questão da necessidade mesmo técnica da utilização do serviço, para depois ele buscar o profissional, né? Porque eu acho que a coisa acontece meio que ao contrário. Primeiro o cara, ele se desespera, ele vê o problema e ele acha a metodologia dele que ele não tem a capacidade de especificar essa tecnologia, porque não é a área dele, geralmente não é a área dele. E aí ele contrata as pessoas e cada um dá o seu ponto de vista. Mas, infelizmente, a maioria dos casos, o cara não procura o profissional que deveria orientar ele nessa primeira etapa. Mas olha só, vocês não acham que, por exemplo, chamar um bom mestre de obras, o cara não vai dar a solução? O cara tem experiência, tem lá 20, 30 anos de experiência, ele não é capaz de dar essa solução? Eu acredito que pode sim, não quer dizer que só engenheiros, arquitetos e técnicos podem te dar uma solução. Mas eu acredito que para balizar um procedimento, para balizar uma forma de contratação, aí sim, eu não vejo como um mestre fazer isso, eu não consigo enxergar que ele possa passar uma especificação certinha, que esteja dentro das normas, do procedimento, de sequência, de maneira que os outros profissionais que deverão ser contratados para essas etapas possam seguir de uma forma que não patine tanto nas próximas contratações, entendeu? Não estou desmerecendo o mestre de obra, não estou desmerecendo o pedreiro, cada um tem sua atribuição e tem sua importância sim. E ele tem a sua capacidade de executar o serviço sim.
Eu só acredito que, para o primeiro momento da contratação, é preciso que se haja a presença de um profissional, ou arquiteto, engenheiro ou técnico, para balizar tecnicamente, dentro das normas técnicas, um escopo ideal para aquele serviço, para que a partir dali, sim, comece a entrar a figura do mestre para a execução do serviço, ou de empresa, ou enfim, que saia mais em conta e mais justo dentro de uma técnica. E o pedreiro bom? Como se fosse, Fábio, assim, primeiro ele vai ao médico para saber o que ele está sentindo, né? Para o médico dizer assim, olha, a origem da doença é essa, né? Existem vários tratamentos, né? Nesse caso aqui do exemplo que eu dei, a gente falando de infiltração, né, cara? É uma disciplina muito complexa, realmente. Inclusive, tem o professor Haroldo Paranhos, que você conhece, o Luiz conhece também. Eu fiz uma consulta com ele, realmente, porque ele tem um mapa aqui de Brasília, que ele conhece todas as regiões de nível de lençol, pelo mapinha que ele tem já, sabe? Aí eu conversei com ele, ele me deu uma dica, ele falou que realmente essa região, essa época do EMA, o lençol freático vai a 2 metros, né? Então, é propenso a esse tipo de problema em área de lazer, em gramado, né? Então, acho que o Fábio tem razão, cara. Acho que ainda é importante realmente você procurar uma pessoa que possa te dar o primeiro diagnóstico. Olha, está acontecendo isso na tua casa. Entendeu? Aí, a partir daí, se você quiser contratar esse técnico especialista para elaborar um escopo, né, como o Luiz colocou no primeiro momento aí, seria muito interessante. E não é caro, Luiz. Né? Para ter uma ideia de valores, você tem uma ideia de valores, esse serviço que eu fiz aqui para o cliente, eu cobrei R$650. Entendeu? Então, quer dizer, não é um valor caro comparado com a obra, né? Cara, olha só. Para mim também não foi muito trabalho, né? Obviamente, tem a parte técnica envolvida aí, mas assim, não foi muito trabalho porque o problema está muito na cara, né? Estava assim, é problema de rebaixamento de lençol freático, de infiltração. Enfim. Eu discordo da questão de você falar que estava muito na cara entre aspas, porque é o seguinte, pela sua expertise, pela sua experiência profissional... Isso é obrigado. Porque aí seria muito fácil, tá na cara... Eu acho muito fácil falar tá na cara para você falar assim, então vamos fazer um pão. Para mim, não tá na cara os ingredientes para fazer um pão. Gostei, então, muito bem observado, Fábio. Eu entendo que você, com a sua experiência, anos de trabalho, agora está tão na cara que para o cara que te contratou não estava. Então não é que está na cara. Você é um bom profissional. Você foi contratado para solucionar o problema dele. O cara já trabalhou em mineração, já fez aeroporto. Então, meu amigo, você tem uma experiência para você é tão óbvio. E para mim, de repente, não é. Posso chegar lá como profissional mesmo, eu posso chegar num passeio por aquela vivência, porque isso existe também. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas tem as coisas existe a questão da vivência, né? Tem outra coisa interessante aí, que você bem colocou. Quer dizer, por mais que a gente tenha vivência, né, ninguém sabe de tudo, né, cara? A gente... o leigo, às vezes, acredita que a Constituição Civil é uma coisa só, né? Mas, como bem o Estevão até falou antes, é como médico, né? Então, você tem lá o cardiologista, o hepatologista, o oftalmologista. A gente tem várias especialidades. É claro que a nossa experiência vai nos dando bagagem, como você falou, Fábio, né? De conhecer vários assuntos, muitos assuntos. Mas mesmo que você conheça alguns assuntos, às vezes tem algum item particular que você, e aí você tem que saber seu limite, que foi o que o Estevão fez. Peraí, deixa eu confirmar aqui com o Haroldo. Né? O Haroldo é um cara que entende do assunto, domina o assunto. Então, para isso, eu acho que a importância dessa pessoa que vai orientar a contratação, é importante ser uma pessoa experiente que tem conhecimento de mercado, porque ninguém sabe de tudo. Mas, ele foi lá, trocou uma ideia com o Haroldo nem cobrou nada, são amigos. Então, assim, a gente tem contato em vários setores, né? Eu mesmo trabalhei muito com reforço de estrutura e, um dia eu fui fazer um negócio, cara, sabe, bateu assim, falei, vou chancelar minha solução. Peguei o telefone e liguei para o Renatão. Renato, cara, a situação é assim, pensei em fazer isso, você acha? Não, é isso aí mesmo. Então, assim, isso também, trazendo aí a correlação com o médico, os médicos também fazem isso. Né? Você vai, às vezes o cara fica ali, ele fez um exame, fez um diagnóstico, ele quer confirmar, ele consulta um parceiro, um outro amigo médico para chancelar aquilo. Então, assim, e outra coisa que eu acho muito importante, além desse profissional, porque ele vai te dar, na realidade, a solução, né? Porque
como eu falo, o que é caro ou barato, né? Nesse caso do Estevão aí, pô, pra gente que tem conhecimento, tá na cara, quando ele começou a falar, eu nem vi, eu falei, pô, é drenagem. Mas, assim, de repente ele vai contratar um mestre de obras que tem muita experiência, mas o cara nunca passou por essa situação de drenagem. O cara nunca ouviu falar disso, porque ele sempre construiu, sei lá, prédio, né? E a nossa formação, diante de todas as experiências que a gente já passou, eu esqueci, cara, metrô também, ó. E essas obras grandes, apesar de elas não terem qualquer semelhança com uma obra residencial, mas elas dão uma bagagem de uma série de outras situações que você enfrenta, né? Diferente de uma obra residencial. São exatamente as situações. Então, por exemplo, o metrô aqui a gente tinha problema de lençol freático, né? Então, assim, a questão o mestre de obras é um cara que tem muita experiência, mas às vezes a experiência dele não funciona para todos os casos. E ele também vai ter dificuldade, às vezes, de chamar esse outro profissional para dar uma outra opinião para ele. No nosso caso é mais fácil, né? Mais fácil. E essa definição, porque assim, você primeiro tem que definir a solução, né? O que o Estevão fez aí foi tipo o exame. O cara ele fez uma tomografia, né? Ele identificou o problema e a partir daí ele receitou o remédio. Às vezes o cara, com só a experiência dele, é como o médico só te apalpa ali, mas ele não consegue ver lá dentro, né? Então, assim, às vezes precisa fazer um exame. Então, às vezes a gente precisa fazer um ensaio, alguma coisa para a gente chegar na solução. Uma sondagem, né? Isso. A partir dessa solução que você chegou, é que você consegue definir o que tem que ser feito. Porque se você não identificar a causa, aí, meu amigo, o cara vai falar que ele tinha que cortar a grama, que ele tinha que trocar a pedra de Pirinópolis, botar uma cerâmica, a gente já viu isso, né? O cara, ao invés de permeabilizar, ele mete a cerâmica na parede. Então, assim, Rodopaz. Rodopaz, então, Rodopaz, meu amigo. Rodopaz de cabeça. Rodopaz é regra para infiltração, cara. Aplica Rodopaz na parede, porque eu já vi de Rodopaz na parede, é brincadeira. Eu acho que o Rodopaz até em barragem, né? Tamponamento com Rodopaz. Tá? Então, assim, depois de você ter solução, é que você consegue especificar quais são os serviços. E aí sim você consegue comparar a proposta, porque senão um cara vai dar proposta para cortar a grama, o outro para trocar a pedra e o outro vai dar o serviço completo. E às vezes o serviço tem que ser feito, é mais barato trocar a pedra. E é isso que eu falo, assim. Então, o que é caro, o que é barato? Na realidade, você só pode dizer se é caro ou barato quando você tiver uma solução definida. Enquanto não tiver solução definida, você está comparando laranja, banana e morango. Aí não vai dar certo. E a dica que eu dou assim, é assim, cara, o risco é muito grande, né? Porque o investimento que o proprietário vai ter naquela obra, sem as garantias de que aquela solução apresentada por A, por B ou por C, que não são especialistas, né? Ou tem experiência no ramo, vai dar certo, né? Aí, às vezes, ele investe aquele dinheiro, no próximo inverno, na próxima chuva, volta tudo de novo, né? Mas aí o cara já mudou de telefone, né? E o cara já mudou de telefone, né? Assim, as garantias que uma empresa, né, ou um técnico profissional que tenha CREA, com respaldo do CREA, dá para um caso desse é o seguinte: por exemplo, quando uma empresa dá um preço, é aquele preço do começo ao fim, a não ser que o serviço mude no meio do caminho, né? Não está garantido. Você tem a responsabilidade técnica, ou seja, no ano seguinte, se voltar o problema, você vai ligar para o engenheiro: vem cá, você veio aqui, deu a solução, não resolveu, né? Aí né, vamos ver o que aconteceu, né? Foi mal feito, não foi, enfim, né? Você tem a quem recorrer, né, no futuro, né? Porque você tem uma responsabilidade técnica naquele serviço, por menor que seja, né? E outra, cara, você pode pesquisar, conversar com as pessoas sobre o cara que você está contratando, até o próprio cara, até o profissional que vai te auxiliar, né? Pega a referência. Ele fez o trabalho, eu tive na obra, né? Acompanhei lá, né? O rapaz fez muito bem feito, né? Vamos aguardar aí, esse ano eu não fui lá ainda para ver um resultado, vou até lá agora que essa chuvarada que deu, ver o que aconteceu. Né? Mas eu acho que ficou bom, não tem erro, é uma solução que não tem, é fazer drenagem, né? Então, eu acredito que se ele fez conforme a receita que nós passamos para ele, não vai ter problema. Foi de bola. É isso, Fábio? Eu concordo plenamente. A minha deixa, eu justamente falei aquela história lá,
Eu acho que a questão da importância, só ressaltando tudo que eu falei da questão do escopo, né? De você padronizar o escopo, acho que a gente decorreu sobre tudo isso, que é ter um roteiro, vamos dizer assim, para você seguir, para sanar aquele problema seu da construção, né? Eu acho que a história é mais ou menos essa. O meu entendimento, antes de qualquer contratação, então, é que você faça um bom roteiro para que aquilo aconteça de uma forma que resolva o seu problema e dentro de uma técnica. A contratação aí já é uma questão depois desse roteiro ser bem definido, para, como você falou, e não ter essa diferença de preço tão grande. Né? Eu acho que é isso também. Então, o que a gente está falando aqui... Pode falar. Só para finalizar, Luiz, esse mesmo assunto foi interessante o seguinte: dentro do nosso orçamento, que eu apresentei para ele, eu ainda sugeri algumas coisas, já que ele estaria fazendo essa intervenção, que seria uma intervenção pesada, né? Eu sugeri para ele fazer uma revisão elétrica no jardim, que a dele era antiga, né? Hoje você tem muito mais opções arquitetônicas, né, para poder embelezar a área de lazer dele, né? Fazer um pergoladozinho em determinada área do cantinho lá, né? Já que ia aproveitar que ia mexer no muro, que tinha fissura no muro também, né? O próprio pergolar já servia para estruturar esse muro e ser um elemento de decoração. Então, quer dizer, e ele fez, né, essas duas, aproveitou e fez. Não, que legal, cara. Então, ele colocou lá, botou as luminárias mais modernas na área dele, né? E talvez pelo mesmo preço do primeiro cara que deu orçamento, se ele saber o que ia acontecer. É verdade. Então, assim, só para a gente resumir, bom, primeiro que a gente está falando aí, no caso de uma reforma, né? Acabou que a gente migrou para um caso, seria uma reforma em função não de um embelezamento, ou de uma melhoria do imóvel, mas uma reforma para corrigir um determinado problema, né, que você identificou. Eu acho que a maioria dos casos, viu, Luiz? Talvez. Mas então, me corrijam aí se eu estiver errado. O roteiro seria a pessoa primeiro encontrar um profissional que tivesse capacidade para identificar a causa daquele problema, o que a gente chama de patologia, né? É um termo bem próximo do médico. Então, primeiro um profissional para identificar qual que é esse problema, né? Esse profissional, ele teria que dar a solução, né? E, de repente, um orçamento preliminar, um orçamento estimativo, base, né? Inicial, base, isso, esse nome ficou melhor, orçamento base para a contratação da mão de obra, né? De posse desse trabalho, desse profissional, né? Que a gente está chamando de profissional e que seria, dependendo da natureza, pode ser um engenheiro civil, pode ser um arquiteto, um técnico de edificações. A partir dessa análise, ele pode começar a contratar a mão de obra dentro daquele escopo de serviços. Ou seja, ele vai saber que todo mundo que vai dar aquele preço é para fazer aqueles serviços que estão descritos lá, né? E aí sim, ele pode comparar esses preços, porque ele tem que ter cuidado se o cara está fornecendo material, se não está fornecendo material, ou que material que ele está fornecendo, né? Para também fazer uma comparação pura e simples nos orçamentos. E aí, nessa comparação, acho que a gente pode até gravar um outro vídeo falando sobre essas questões de prazo de execução, forma de pagamentos, são coisas também importantes. Os mínimos prazos necessários, né, dentro do orçamento, seria isso. Né? Exatamente. E aí, durante a execução do serviço também, outro assunto que a gente não falou, pode ser importante também uma fiscalização, né? Sim. Para saber se o que está sendo feito é aquilo que está combinado, porque às vezes quem contrata é leigo não consegue identificar o que está especificado, né? Exatamente. Mas eu acho que, reforçando isso que você está falando, a questão da contratação de profissional, ela não para só na questão da elaboração do roteiro, vou chamar de roteiro, assim, de execução. Ela continua na questão do acompanhamento da execução e recebimento da obra. Porque Sim. A contratação desse profissional, ela ficaria muito limitada se fosse só no início, para ele saber se o resultado que ele propôs, se ela aconteceu ou não. E se de fato, no meio do caminho, precisa mudar alguma coisa para que aconteça a ideia que ele propôs. Então, eu acho que é interessante, pontuando isso que você está falando, tem que ser no início, no meio e no fim. A presença desse profissional que foi eleito para eleger a melhor forma de corrigir o problema da pessoa lá. O meu entendimento é isso. É isso aí, é certíssimo. E assim, quanto que... Luiz, assim, primeira coisa que a gente tem, uma dica importante também, que assim, não porque nós somos os profissionais, né? Mas assim, as pessoas têm sempre que quebrar esse paradigma, né?
de que um profissional, um engenheiro, arquiteto, um técnico, tem um preço caro, entendeu? Não vou nem chamar porque o cara é caro, mas na verdade não é assim, né? Os nossos valores são valores justos, né? Que se tem para um determinado problema. Então, assim, procura primeiro profissional. Não dá para você, aí você pode baixar o nível um pouquinho. Né? Procura um engenheiro, não deu, procura um técnico. Não deu, procura um profissional. Não é isso, cara. Olha só, e o caro barato aí tem um outro aspecto, cara. Sabe o que é? É o seguinte, você contrata um pedreiro bom lá, o que ele vai gastar de material, às vezes, nessa obra é muito mais do que ele precisaria. Então, você acha que aquele serviço preliminar é caro, mas aquele serviço vai te salvar muito mais dinheiro na execução da obra. Quando eu digo salvar, porque assim, vai salvar porque você vai dar a solução correta, nem mais nem menos. O pedreiro bom que você pode contratar, ele pode fazer o serviço ficar ok, mas gastar mais material. Então, você saiu mais caro do que contratar um engenheiro. E o pior, o pedreiro pode fazer um serviço aquém da necessidade de dimensionamento, de tubulação, de fio, de estrutura, de qualquer que seja o serviço. Se ele fizer aquém, você vai ter pago material, vai ter pago essa mão de obra e você vai ter que fazer o serviço de novo. Isso é muito mais caro do que contratar um profissional. Isso aí essa história é que tá da tentativa e acerto e erro, né? O cara vai tentar fazer o seguinte, ele vai ficar chutando possibilidades que não foram pensadas, então ele vai gastando ao longo disso materiais que não foram planejados. Isso, exatamente. Então, e eu sempre pensei na minha vida, desde orçamentista, a execução de obra, que é o seguinte, cara, se você parar para pensar, se vocês dois sabem bem disso, talvez a galera que está vendo aí vai ver, talvez não entenda muito bem isso, mas se você colocar o custo do profissional, geralmente no escopo da obra, ele não representa 3, 4, 5% do valor da obra. Nem o de longe. Nossa, porque eu queria ganhar 3%. Então, por isso que eu acho muito louco quando o pessoal faz uma propaganda, acredita que a Tigre representa 1% ou 3%, que não sei o que representa, não sei o que, e o profissional, coitado, igual vocês dois aí acabaram de rir, fazer as críticas, que é justamente o que eu também acredito, o cara, para ganhar 1% do valor da obra, ele tem que convencer o cliente, ele tem que convencer o cliente que ele é a peça mais importante para que a obra dele saia e ainda lutar pelo 1, 2 ou 3% do valor. E vou te falar, e esse 1, 2 ou 3% vão ser calculados sobre o valor correto da obra. Sim. Entendeu? Não é nem 1, 2, 3% sobre uma obra que sobre o chute. Dessa tentativa e erro. Né? Então, o que eu penso, que eu acho que o mercado acabou acontecendo com a gente, igual o Estevam falou, da banalização, da questão de, olha, profissional é muito caro, não vou nem contratar. É porque, em algum momento da história, se perdeu a questão da importância do profissional na obra. Eu não consigo entender em que momento que aconteceu isso, mas aconteceu algum momento que virou e falou assim, não preciso do mestre, eu não preciso... Não, do mestre também está quase acontecendo, mas eu não preciso do engenheiro, eu não preciso do arquiteto, eu não preciso nem do mestre, eu estou querendo só o pedreiro. Então, eu não sei... Eu mesmo toco meu trabalho, é fácil fazer. Agora, com a internet, então... Eu não sei o que está acontecendo com o mercado, mas cada vez mais, no meu entendimento, está dando a perceber que parece que a gente está sendo largado as peças fundamentais de uma obra, que é o engenheiro, o arquiteto, o técnico, até o mestre, estão sendo trocados por administradores de empresa. Eu não sei se essa é a visão de vocês, e eu não estou falando administradores de empresas de canudo, que sai de uma faculdade de administração, que seja de produção, de abacate, que pode ser que alguma etapa ele dê conta mesmo de executar, mas não é da área técnica de execução do serviço. E se que o profissional que tem qualificação para isso está sendo desqualificado. Então, por isso que está acontecendo no mercado, a contratação está sendo totalmente errada. A gente vê isso acontecer em órgãos públicos, demais da conta, que é o que eu queria pontuar. Dentro de órgão público, o que mais acontece, das últimas licitações que eu trabalhei, era determinante as decisões por advogados e administradores pensando em dinheiros e em execuções de obra em tempos curtos, porque por necessidades específicas, que eu não vou entrar nesse caso, senão virar polêmica, mas cadê a importância do arquiteto, do engenheiro, para definir o roteiro da obra, de um escopo de uma obra da forma que ela tem que ser feita e tem que ser licitada? Eu tenho certeza cada macaco no seu galho, né, meu amigo? Cara, cada um, ninguém se mete, só me respeita a minha palavra, respeita a sua na questão de organização, planejamento e execução.
que é os outros temas que a gente vai falar sobre planejamento, organização, execução de obras, mas eu não vou me alongar sobre isso. Mas eu queria pontuar a questão da contratação, era de respeitar o profissional que você está chamando, igual você respeita o pedreiro, você respeitar o profissional para a etapa que está sendo solicitado. Seja o técnico, seja o arquiteto ou seja o engenheiro, respeite a decisão do cara. Se você contratou aquele cara que lhe dê a confiança, que você já viu o histórico dele, que alguma coisa ele te passa alguma segurança para aquela obra, então respeite as decisões dele de que ela saia do início, meio e fim, eu observando uma coisa, sem mudar os atores da história e nem o material da história. Porque tem umas coisas também que acontecem, e isso é muito prático, que eu tenho visto muito isso, é que a gente, mesmo quando é contratado, a gente passa uma determinação de como a coisa tem que ser feita e no meio do caminho, por algum momento, o cliente acha que tem que fazer interferência pela decisão de outra pessoa de terceiro. Pode ser o pitaqueiro, pode ser o padeiro, que ele foi comprar pão, que passou na porta, mas aqui na minha casa deu certo. O pitaqueiro, né? É o pitaqueiro, é a obra de pitaqueiro. Então, como a gente fez esse canal mais voltado para a realidade, saindo do pro de um papel e colocando de fato o que acontece, isso é o que mais acontece. A gente está acostumado a pegar um contrato, fechar ele, e o cliente, no meio do caminho, foi comprar pão, encontrou um pedreiro que passou na frente da casa dele, que viu não sei o quê. Ah, eu mudei a determinação daquilo que o Zé fez na casa dele, eu fui lá ver, ficou tão bonito, eu fiz daquele jeito. Vai dar errado. Eu gostaria de dizer aos senhores contratantes que pensam dessa maneira, que pode mudar o roteiro do filme e querer que ele saia no final com a mesma história, ela vai dar errado. Então, eu não sei se os dois concordam comigo, mas acredito que sim. Eu acho que a história tem que seguir do início ao fim. Para isso tem o planejamento, né, cara? Para isso tem o planejamento. Se você está com alguma... De uma mente, eu só queria concluir. Se você tem a necessidade, você acha que deve mudar, você chama quem você contratou, que deu aquele roteiro, aquela especificação e pergunta. Né? É simples. E que ele que dê a palavra final. Ele que dê a palavra final. Eu acho que assim, o cara que foi contratado, ele tem que dar a palavra final. Ele não é o outro, o Zé, o Pedro, o Chico, porque eu quis. Você foi no médico, ele te receitou um tratamento, você para de tomar o comprimido e começa a tomar um chá. Quer que dá certo? Eu acho legal fazer essas analogias com a engenharia e a medicina, porque, de fato, as duas curam, né? Elas são ali para tratamento, para cura. E tem pitaqueiro, todo mundo acha que entende. Hoje o YouTube ensina tudo. A gente aprende muita coisa no YouTube. É só observação, Fábio, é importante também. São duas observações importantes. Primeiro, lembrar que o fato de você ser um profissional, contratar um profissional habilitado, engenheiro, técnico, engenheiro, ele vai resolver o seu problema. Você tem que ter referências dele, né? São profissionais e profissionais. Profissionais e profissionais, né? E também a gente tem que se ater ao fato da confiança. Uma vez que você pagou, né? Ele, né? Às vezes, eu já vi casos, você paga um projeto, né? Aí paga arquitetura, instalações e cálculo estrutural. No máximo que aí você vai na obra olhar, todos os projetos de cálculo e instalações estão branquinho, cara, guardadinho. O único que está usado é o de arquitetura. Né? Limpinho, cara, mas que ninguém nunca nem abriu. Né? Então, isso é muito comum. Então, você pagou para fazer um trabalho técnico, com responsabilidade, né? Quem fez, e não usa, né? Não está usando na obra, né? Você vai, é isso que o Fábio, ilustrando o que o Fábio falou, ele vai na solução prática do profissional que ele contratou para executar o trabalho. Né? Mas, senhores, nosso tempo avançou demais. Eu acho que esse finalzinho que você falou foi uma boa. A gente pode fazer um vídeo aí sobre a importância dos projetos, né? Não só de arquitetura, como projeto de projetos e documentos, né? Documentos, né? Documentos, responsabilidade. Tem muito tema. Né? Senhores, eu gostei de hoje, bate-papo legal. Eu acho que é um tema importante. Daria para a gente discorrer muito mais sobre isso. Né? Mas vai a dica aí, né? Que acho que todo mundo que está vendo o vídeo entendeu a nossa dica aí na hora de contratar um serviço. Acho que se a galera quiser mais explicações sobre contratação, ou mais vídeos, né, Luiz? Acho que mais vídeos sobre esse tema, pede aí. Solicita mais informações. Dê ideia, os colegas engenheiros que vão entrar no grupo e conversar também, façam os seus comentários aí, o que a gente pode escorrer mais, porque a gente vai puxando os assuntos, né? Conforme a necessidade e o pessoal for pontuando, a gente vai trocando uma ideia. Isso é uma sala de bate-papo mesmo, então acho que vale a pena deixar isso aí aberto também, né? É isso aí. Beleza, senhores. Valeu. Quando forem sair de casa, usem máscara, álcool gel, lavem as mãos.
Então tá bom, gente. Olha, bom dia para vocês. Vamos cuidar dessa pandemia aí e vamos para a luta. Abraço. E não esqueça de dar o joinha no nosso vídeo aí. Tá aqui, né? Bom dia, amigos. Valeu. Tudo de bom. Até mais.